Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que você possa ser santificado mais uma vez pela palavra e pela revelação da palavra em Cristo Jesus no seu ser. E nós vamos trazer mais um estudo para você, profundo da palavra sobre a morte de Jesus. E eu gostaria que você que está entrando, compartilhasse esse vídeo, tá bom? Compartilhe o vídeo. E você que vai assistir depois, né? Compartilhe o vídeo também. O assunto de hoje é que Jesus morreu entre uma parreira com 3 cachos de uva, né? E 3 cestas de pão. Então, Jesus estava no meio. Do lado de Jesus tinha uma parreira com 3 cachos de uva e do outro lado de Jesus tinha 3 cestas de pães. E nós vamos saber o que significa isso pela palavra, né? E aonde está os textos, tudo certinho. O nosso propósito é revelar para você que toda a Escritura ela aponta para Jesus. E o texto que vamos estudar é Gênesis capítulo 40. Mais uma vez, gostaria que você que está entrando compartilhasse o vídeo. Bom, em Gênesis 40, e nós temos a figura de José do Egito. Ele estava preso em uma prisão, acusado de falso assédio sexual, porque isso foi inventado a respeito dele, ele era inocente. E ele estava preso entre 2 malfeitores. Um era o copeiro Mor e o outro era o padeiro Mor. Um era copeiro, o outro era padeiro, né? E acontece que esses 2 homens, eles têm um sonho na prisão. O copeiro e o padeiro sonham um sonho na prisão e José lhes dá a interpretação. Então o sonho e toda a vida de José, como os sonhos desses homens, apontam para a crucificação de Jesus, apontam para Jesus, né? Por isso Jesus disse lá em João 5, para aqueles que seguiam a lei de Moisés, ele falava, olha, se vocês ouvissem mesmo o que Moisés está dizendo, vocês saberiam que Moisés escreveu a meu respeito, porque as escrituras testificam de mim. E nesse episódio nós vamos ver como a escritura está testificando de Cristo. Então o copeiro Mor disse para José, eu sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira, ou seja, uma parreira, e na videira 3 ramos deram brotos e floresceram, e as uvas amadureceram em cachos, deram cachos de uva. Eu tinha na mão a taça de Faraó, peguei os cachos de uva e espremi na taça de Faraó, e coloquei a taça na mão de Faraó. Então José lhes disse, olha, eis que isso significa, os 3 ramos representam 3 dias, mais 3 dias, e Faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego, e colocarás a taça de Faraó em suas mãos, como outrora tinha o costume de fazer. Então o copeiro Mor tem um sonho, ele vê lá uma videira, uma parreira com 3 cachos de uva, né? E José fala para ele, falou, esses 3 cachos de uva representam 3 dias, vai guardando as informações, representam 3 dias, e daqui 3 dias Faraó lhe tirará da prisão, né? E você vai voltar a servir o rei. Aí o padeiro Mor, né, viu que José interpretou o sonho, falou, vou contar meu sonho também, né? Aí ele falou assim, olha, eu também tive um sonho, havia 3 cestas de pães, em algumas versões 3 cestas de bolo, tanto faz, sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta, havia todos os tipos de pães e doces que o faraó come, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. As aves comiam na cesta sobre a minha cabeça. E José respondeu assim, eis que isto significa, as 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça. Enforcar-te-á e as aves comerão a carne acima de ti. Gostaria que você que está entrando compartilhasse o vídeo.
é muito importante você compartilhar esse vídeo que nós estamos falando da crucificação de Jesus. A Alessandra, Luna, pessoal da Ômega Brindes, Cisesnando Borges de Souza, vai compartilhando o vídeo aí. Você que está entrando, nós estamos falando um assunto qual? Nós estamos falando que Jesus foi crucificado no meio. Jesus foi crucificado entre uma parreira com 3 cachos de uva e 3 cestas de pães. Então, do lado de Jesus tinha uma parreira com 3 cachos de uva e do outro lado de Jesus tinha 3 cestas de pães. E nós estamos baseando as escrituras em Gênesis 40, nos sonhos que o copeiro e o padeiro teve lá com José, que são sonhos proféticos da crucificação de Jesus. Então vamos lá, vamos já começar a revelação da palavra. José, entre esses 2 malfeitores, o copeiro e o padeiro, tipificam Jesus entre os 2 ladrões da cruz. Tipifica Jesus entre os 2 ladrões da cruz. Toda a Torá, toda a palavra, ela aponta para Jesus. Toda a Torá aponta para Jesus. O Pentateuco, toda a escritura aponta para Jesus. Então, assim como José estava no meio de 2 malfeitores, Jesus estava no meio de 2 malfeitores. Só que o copeiro mor tem um sonho com uma videira com 3 cachos de uva e José fala para ele, daqui 3 dias você vai estar servindo o faraó novamente. O padeiro mor tem um sonho com 3 cestas de pães, né, com as aves comendo os pães, e o padeiro mor, e José fala para ele, ó, daqui 3 dias você morrerá, mas você não vai voltar para o palácio de faraó, você vai perder a chance. Assim foi a crucificação de Jesus. Essa cena, esse cenário representa a crucificação de Jesus, aponta para a cruz. Jesus estava entre 2 ladrões. E um dos ladrões olha para Jesus e fala, desce daí, tu não és o rei dos judeus, curou a tantas pessoas, fez milagres, ressuscitou mortos, desce daí e salva a ti mesmo. Ele estava zombando de Jesus, eles estavam caçoando de Jesus, né? Mas o copeiro mor, o outro ladrão, né, que representa a figura do copeiro mor, o outro ladrão fala, cala-te, fala para o outro ladrão, esse homem é inocente. Ele nada fez, nós fizemos para merecer a cruz, mas ele nada fez. Ele olha para Jesus e fala, Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus responde, hoje eu te digo que estarás comigo no paraíso. Então o sonho que o copeiro e o padeiro teve na prisão, eles sonharam e apontam para a crucificação de Jesus, né? Assim como José era inocente entre os 2, Jesus era o cordeiro imaculado e inocente entre os 2. E um dos ladrões não reconhecem Jesus e zombam de Jesus. Esse ladrão é figurado no sonho do padeiro, que ele morreria sem a salvação, por não ver a oportunidade de salvação. Mas do outro lado de Jesus, estava um ladrão que reconhece em Jesus que ele é inocente. E fala para Jesus, olha, por favor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E esse ladrão é o copeiro mor do sonho lá de Gênesis 40. Ele é o copeiro, ele é a uva madura, com os 3 cachos de uva, né? E Jesus fala, daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Lembra que José falou, daqui 3 dias você vai voltar a servir faraó? É o mesmo contexto de Jesus, né? Jesus fala, daqui 3 dias eu vou ressuscitar, estarás comigo no paraíso. E você pode ter certeza que esse ladrão arrependido, nós vamos ver ele na glória quando Jesus nos levar. Nós vamos ver ele na glória sendo servido pelo vinho da salvação que Jesus lhe ofertou. E ele também servindo com todo o regozijo as outras pessoas. Porque ele vai voltar a servir. Porque o sonho lá de Gênesis 40 apontam para o cenário da crucificação de Jesus. É por isso que Jesus chegou nos judaizantes e disse, se vocês lessem e entendessem o que Moisés escreveu, vocês entenderia a revelação, porque ele escreveu a meu respeito. E as escrituras testificam de mim, mas vocês estão com os olhos encobertos, vocês não conseguem enxergar.
Geilson Santos, relevante essa associação de referência. Ô Geilson, Deus te abençoe, compartilhe o vídeo aí, tá bom? Um grande abraço. Saudades de você aí. Então, tudo que está no Antigo Testamento apontam para Jesus. E eu quero fazer várias lives explicando cada texto do que aponta para Jesus, para que nós possamos crescer no entendimento e na percepção da palavra. Aí você vai falar o seguinte, ok, e o que tem a ver isso comigo? O que tem a ver isso com a gente? Bom, aí você decide qual dos ladrão você é. Se você é o padeiro mor, que zomba de Jesus e não consegue ver salvação, ou se você é o copeiro mor, né? Se você é o copeiro, que mesmo estando no estado de pecado, você consegue enxergar em Jesus a salvação, e se você consegue ter a sensibilidade de se arrepender, pelas palavras dele dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, lembra de mim quando entrares no paraíso. Cabe a você. Aquele ladrão foi abraçado pela graça. E na realidade nem ladrão era. Isso é uma tradução errada das Escrituras. Porque o ladrão não morria crucificado. Quem morria crucificado, segundo a Torá, a gente vai estudar isso mais para frente, eram assassinos. Aqueles homens eram assassinos. Eu li um livro que aqueles homens, eles armavam armadilhas e eles pertenciam à gangue de Barrabás. Barrabás era o líder daquela gangue de assassinos. Então aqueles dois homens na cruz eram assassinos. E um foi perdoado e o outro não. Isso significa que todo aquele que se arrepender, independente do que tenha feito, há salvação para você e cabe Jesus morar em você se você realmente se arrepender. Aí você fala, mas o outro lá não perdeu a salvação? Provavelmente. Quem sou eu para dizer quem perdeu, quem não perdeu? Só Deus. Mas provavelmente. Porque não reconheceram em Jesus o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, independente do que você tenha feito ou faz, a oportunidade de arrependimento, a oportunidade da graça é hoje para você. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe, que você possa ser muito abençoado e vai compartilhando o vídeo aí. Deus abençoe você.